sobre a Europa, que é um assunto que eu estava com vontade, eu estou com vontade de falar desse assunto da Europa, porque, como o Paulo falou e eu comentei aqui, eu estou escrevendo o documentário que vai para o clube, e a ideia desse documentário não foi nem minha, foi uma ideia proposta pelo Orlando Lima, que escreve vários comentários, que está dando aula também na Academia Valete, salvo engano, que faz muitas coisas. Vocês conhecem o Orlando, né? E o Orlando, ele foi ele fez um trabalho jornalístico lá nas Ele foi a eleições. Bruxelas, não foi? Exatamente. Acho que ele chegou aí. Foi, ele tava eu vi nesse, ele tirou então. uma foto lá, aquela Isso, foto lá na isso. Bélgica e tal. Ele tava Ah, com essa coisa de ir lá porque ele queria cobrir as eleições do Parlamento Europeu, e por isso a gente vai estar lançando o documentário. Então, o documentário tem um texto sobre a situação da Europa, mais as entrevistas, a cobertura que ele conseguiu realizar lá. E Muito bom. qual é a minha análise sobre o que aconteceu? Eu me recordo aqui uma frase de Shakespeare, que é um título de uma peça dele, chamada Much Ado About Nothing. Muito barulho por nada. Por nada é forçado, mas o que aconteceu, pela proporção do que aconteceu no Parlamento Europeu, não é também o fenômeno que eu vi algumas pessoas comentando, como se fosse, não, agora aconteceu algo assim do outro mundo. Não foi. Houve um aumento de 118 cadeiras para 131 cadeiras da direita e uma pequena retração da centro-direita e da centro-esquerda, com uma cadeira a menos da esquerda. E alguns que não são alinhados em nenhuma dessas opções que ganharam. Isso é algo que vai mudar completamente o destino da Europa? Isso é algo que vai afetar a formação da Comissão Europeia? Não vai. Então a burocracia de Bruxelas continuará fazendo as mesmas coisas que ela costuma fazer. Eu não acho que haverá uma guinada muito grande no Parlamento Europeu em si, só que é um indicativo. Isso indica uma coisa que todo mundo está vendo em todos os lugares do Ocidente, que é a gradativa perda de legitimidade do centro político majoritário. Ou seja, aquela política... Porque tradicionalmente, minha gente, o Paulo sabe disso, tradicionalmente a política democrática é feita pelo centro. No fundo, o que se tem na democracia, e é por isso que a democracia funciona, quando ela está ajustada, coisa que não está agora, mas quando ela está ajustada, ela funciona. Qual é a ideia da democracia? A ideia da democracia é trazer os vários atores políticos. E como esses vários atores eles precisam estar em contínuo diálogo, e nenhum deles pode tomar o aparato do Estado e perseguir todos os outros e se estabelecer como uma única força, isso obriga os atores políticos a fazerem muitas concessões. Porque você não consegue fazer nada na democracia se você não tiver um leque de concessões a fazer para os seus adversários, para aqueles que pensam de maneira antagônica ao seu pensamento. Então é assim que a democracia funciona. Então há uma tendência muito natural da democracia que todas as posições mais extremadas acabem muito mais fracas, muito menos representativas, não consigam o apelo popular, e os governos feitos, seja democracias sob presidencialismo, seja democracias sob parlamentarismo, tendam a um governo mais no centro, e aí é o centro, ou centro-direita, ou centro-esquerda, em geral com uma alternância entre centro-esquerda e centro-direita, que administram o país. Veja o caso do Brasil. O caso do Brasil foi uma divisão que aconteceu do poder federal entre PT, representando centro-esquerda, e PSDB, que nunca foi uma centro-direita, mas acabou se tornando centro-direita por comparação com o PT e pelo fato que o governo Fernando Henrique Cardoso adotou uma série de políticas do chamado consenso de Washington. Então ele pegou aquelas políticas privatizantes, políticas de fluxo de capital, adotou no Brasil e fez assim o governo dele, com várias privatizações importantes, entre as quais as da telecomunicações do Brasil, que talvez seja a mais notável aí, né, a construção de uma série de agências reguladoras e tal. Foi a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ele seguiu nessa linha, que é uma linha, digamos assim, de centro-direita sim, embora o PSDB historicamente não seja. Isso é o Brasil. Nos países europeus é mais ou menos a mesma coisa. Então, centro-esquerda, centro-direita. Social-democracia e governos mais neoliberais. O que a gente está vendo e o que
causa nos analistas da democracia esse pânico crescente. O que está vendo é que este centro ele está diminuindo, ele está gradativamente enfraquecendo. E aí os atores que escapam desse centro, os atores políticos que escapam desse centro, começam a ter mais força. Vide, por exemplo, a ascensão contínua, aliás, da Marine Le Pen. Né? Isso é uma coisa que há 25 anos atrás talvez fosse inconcebível, mas que já é uma realidade na política francesa. E uma parte dos esforços do centro político francês consiste sempre em tentar fazer alguma coisa para que a Le Pen não chegue lá. Há esse medo de se ela chegar lá. Na Itália, a sua contraparte, digamos assim, chegou lá, que é a Meloni. A Giorgia Meloni. Na Alemanha, há um partido que está crescendo muito, que é o Alternative für Deutschland, que é um partido também de direita, categórico, rejeita a presença dos muçulmanos lá, rejeita a questão da imigração. Não era nem isso que eu ia falar, do problema ambiental, do problema climático. Tá. Eles são antiverdes, essa coisa. É o funcionamento do Alternative für Deutschland. Na Áustria tem um partido que também vai nessa linha. Então, os países da Europa, o sistema partidário desses países está vendo, está assistindo essas forças políticas de fora da estrutura do sistema começando a crescer e a tentar chegar lá. Então, eu vejo o que aconteceu muito mais como um indício simbólico desse processo, do que como algo que realmente vai alterar o parlamento. Não acho que vai alterar, mas eu acho que ele indica ele indica para onde o pêndulo está indo. E daí você viu que houve uma série de consequências. Isso teve uma repercussão grande. Talvez a mais emblemática e até um pouco surpreendente foi o Macron que dissolveu a Assembleia e está convocando novas eleições. O que eu acho? Tem várias especulações sobre por que ele teria feito isso. Porque ele fez isso, é estranho, né? Pensar que ele está fazendo isso num momento de fraqueza. Ele não fez isso num momento de força. Então por que ele fez isso? Talvez, eu vi gente dizendo isso, não sei se é uma teoria muito conspiratória, muito estranha, mas eu vi gente dizendo que talvez ele queira que a eleição que surja algum representante mesmo de fora algum representante mais à direita, que ganhe e que tenha o esforço de lidar com governar. Com o que ele não está querendo. Com governar, Paulo, porque aí vem também a questão, né? Governar é muito difícil. Quando os atores políticos outsiders, como nós e tantos outros, estão de fora e eles falam as coisas e apontam o dedo e criticam, é sempre uma posição de quem está jogando pedra. Quem está criticando, quem está dizendo que está errado, quem está dizendo que... Quando você assume a tarefa de governar, muda tudo. Eu me lembro, eu vou dizer, teve uma entrevista com o José Dirceu, quando o Bolsonaro ganhou. Foi assim que o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro ganhou, aí teve uma entrevista com o José Dirceu. Ou ele ganhou e teve entrevista, ou foi um pouco antes e já estava claro que... Não, mas eu acho que ele tinha ganho, porque ele falava especificamente do governo Bolsonaro. E ele disse o seguinte, eu disse... Eu tenho muitos anos de política e tal. Eu sei o seguinte, aquela cadeira do governo queima. A cadeira presidencial queima. É uma cadeira perigosa. Aí você vai ver. Tá? Ele fez essa profecia, tem essa entrevista. Assim que o Bolsonaro começou a governar. Então ele já tinha mais ou menos a ideia de que o governo ia enfrentar dificuldades enormes, porque governar é muito difícil. Então resta saber se a ascensão de alguma força aí do parlamento francês vai conseguir estabelecer maioria no parlamento francês. Será que vai? Você achou? Caramba! Pô, olha, você tá muito rápido. E isso aqui é uma produção, hein? Sim. Eu tô falando aqui. De quando é a entrevista? Deixa eu ver de quando. Dezembro de 2018. Eu falo, eu lembrei disso. Ele deu essa entrevista, é muito boa. Recomendo todos que vocês leiam. Olha o que ele está dizendo. Olha só a sabedoria política desse cara.
É possível o PT convergir com forças da centro-direita? Pode-se convergir com outras forças em questões que são essenciais das liberdades democráticas. O que já é uma operação que o PT faz desde sempre, né? Mas beleza. Não fizemos isso na campanha das direitas? Bah. Vamos deixar o Bolsonaro sentar na cadeira. Aquela cadeira queima. Queima aquela cadeira de presidente. Ele vai ter de tomar várias decisões em janeiro e fevereiro. Ele vai desvincular o salário mínimo da Previdência, ele vai congelar os salários dos servidores públicos, vai revogar a tabela do frete, subsidiar o diesel, a vida é dura. Que reforma da Previdência ele vai fazer? Ele vai realmente adotar sua política externa? Ele vai descontingenciar, executar todo o orçamento das Forças Armadas, da Segurança da Justiça e vai contingenciar o orçamento da Saúde e Educação. Ele vai desconstituir a LOAS, porque tem declarações muito contraditórias entre eles. Qual a política dele? Deixa ele governar. Isso é visão, porque assim, o Bolsonaro que prometeu fazer, ele não fez nada disso. E foi um governo, do ponto de vista das mudanças institucionais, absolutamente parado. Não teve grandes mudanças institucionais. O que o governo fez foi, ele aumentou o Bolsa Família, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Isso no final, já também, né? E foi isso. Não teve nada de... Mas ele falou várias coisas que estão aí nas perguntas retóricas que o José Dirceu está fazendo. Então, governar é bastante complexo. Talvez o movimento do Macron seja deixar que alguém mais à direita faça uma colisão lá e veja se o cara consegue governar e consegue tocar o barco. Porque assim, a França e todos aqueles países têm vários problemas. Por exemplo, o problema migratório é bastante complexo. Bastante complexo. Como é que vai integrar todas as pessoas que estão lá? Vai expulsar todo mundo? Isso é uma questão. Vai deportar geral? Porque... E assim, tem pessoas que já estão ali de várias gerações. Vai estar estabelecidas. Como é que vai fazer? Né? E, enfim, eu acho que é um indício de um enfraquecimento. Essas decisões assim, que estão sendo tomadas aí são bastante drásticas. Isso que o Macron fez é uma jogada muito, muito, muito agressiva. Vamos ver o que vai ser dessa. E é isso. Veremos agora, as cenas do próximo capítulo. Agora, essa decisão dele pareceu meio desesperada, assim, de última hora. Não, né? Deve ser um negócio que ele já estava pensando faz tempo e aproveitou o ensejo pra fazer, é isso? Pra mim é difícil especular, mas eu não acredito que os tenha políticos sido uma assim coisa... fazem as coisas na doida. Na doida, não, né? Não Deve ter sido um negócio já muito pensado. Porque assim, eles têm um aparato de gente que olha, blá. Outra coisa, eles fazem pesquisas. Faz pesquisa estatística. Então, assim, foi a vitória da direita no parlamento, mas não foi uma coisa surpreendente. Ninguém viu. Porque, pô, obviamente há uma tendência de crescimento na direita na Europa. Todo mundo sabe disso, tem livros e livros sobre isso. Então, será que essa tendência não ia se refletir numa eleição do Parlamento Europeu que foi organizada? A figura que mais levantou a voz sobre isso foi a Meloni. Sabe? Levantou a pauta de vamos disputar o Parlamento Europeu. Então, era meio que óbvio que ia acontecer. Então, não acho que foi uma coisa da doida, não. Agora, existe uma grande possibilidade dele perder isso, dele perder o controle, né? Tem, lógico. Ele não é presidente eterno. Ele deve saber isso, ele deve saber que essas novas eleições podem tirá-lo do game. E ele quer, então, ver o que vai dar. E aí vamos todos ver o que vai dar. Mas assim, o pessoal tava falando da declaração dele de dissolver o parlamento. Não é golpe, viu, gente? Faz parte da tá na Constituição francesa. É que muitas pessoas no Twitter, ele dissolveu o parlamento porque ele perdeu. Não, porque eles acharam que ele ia virar um ditador. Isso, que o Macron ia virar ditador. Porque lá é um parlamentarismo, né? A França não tem mais institucionalidade para permitir esse... Tem presidente, tem premier, é um sistema mais complexo. O Brasil é um semipresidencialismo, se a gente for... O Brasil é um arranjo bem mal feito aqui, né? Um arranjo oligárquico bem fala da puta, sendo bem honesto aqui. Se for pensar bem, é só falar o português claro mesmo, do que é o Brasil, né? Complexo. E aí tem um desenho aí, bota aí, Drax, esse desenho na tela, pra gente só... Dá uma olhada de como é que as coisas estão. Isso aí são 720 assentos no Parlamento Europeu. E aí tem uma legenda nessas cores aí, tá embaixo? Tem tá. Então, os grupos políticos, né?
Em percentual, você vê. Ainda, o centro ainda é bastante dominante. 25%. Que são os democratas cristãos. Exatamente. Tá. A da Merkel. O da Merkel. É o partido da Merkel. Então, quem que diria que o partido da Merkel é ultra-direita, igual a gente viu em alguns veículos? Mas também não é de esquerda, porque também tem essas loucuras aqui, né? Aqui no Brasil também chegam uns caras muito insanos que vai dizer que a Angela Merkel é uma comunista. Não tem nada a ver. Isso aqui é democracia cristã, velha democracia cristã. Governou a Europa durante décadas. Isso que fez a Europa, na verdade. A União Europeia é basicamente feita pela democracia cristã. E aí embaixo você veja, 19,3%, os social-democratas estão ali. Aliança Progressista Social-Democratas. E aí tem um tal de Renovar a Europa, que também é de centro-direita. Ligado ao Macron. Ah, esse é ligado ao Macron. Aí começa... Aí o bicho começa a pegar. Mas ali, o azul mais escuro, aí é o que eles consideram que é mais direita, que parte da mídia chama de extrema-direita. Como é que não é extrema-direita? Mas é como ele mostra aqui, mas, que teve maior crescimento. Eu falei, de 118 para 131. E aí houve uma queda ali de 278 para 264, 210 para 198. Mas veja, não foi uma coisa assim... não foi uma mudança assim substancial, né? Foi uma mudança de 11%, considerando que é minoritário. Ou seja, uma mudança ali de quantas cadeiras? 10, 20, não dá 20 cadeiras. Não dá 20. Não dá 20. Entendeu? Eles ganharam 13 cadeiras. Mas vocês não acham que esse crescimento estrondoso da direita ou extrema-direita não pressiona a centro-direita a agir mais como uma direita verdadeiramente? Sempre. Qualquer crescimento de uma força política propositiva, que tem um determinado programa... E que ela começa a crescer muito, pressiona todos os atores da democracia, porque eles entendem que, os caras estão levando voto aí, eu não estou mais levando voto, portanto, o meu programa precisa chegar mais perto do que eles estão dizendo. Mas também há esse movimento, mas também há um movimento de resistência a isso. São os dois movimentos. Às vezes, você abre um pouco ou resiste a uma certa inflexão programática que você não quer tomar. Então a gente vê isso muito nitidamente no caso do centro político europeu. Eles não querem ir por esses caminhos. Entendeu? Agora, por exemplo, no caso da França, para a população muçulmana, tanto faz. Porque o Macron é um laicista rigoroso. As principais políticas anti-véu, essas coisas, são políticas do Macron. Para reafirmar um dos princípios da Carta Magna Francesa, que é a laïcité. Então, tem restrições a isso. De proposta de proibir véu em departamentos, coisas assim, proibir burkini. Tudo isso vem tanto do Macron quanto é vocalizado pela Marine Le Pen. Então, na França, especificamente, não há muita alternativa para os muçulmanos. É sempre ruim. Agora, você consegue fazer algum prognóstico assim, não? De larga escala? Sobre os destinos da Europa? O que você pensa que vai acontecer nos próximos anos? Assim? Essa pergunta é muito boa. É uma pergunta difícil, pergunta legal, mas... É uma pergunta legal. Uma pergunta sobre tendência, né? Assim, qual é a tendência? Vendo como é que as coisas vão se desenhando, assim, né? Eu acho que a gente vai ver nos próximos anos alguns governos de direita mesmo. Por exemplo, eu acho que a Le Pen vai ganhar em algum momento. Porque ela sempre está crescendo, ela sempre está forçando ali os limites. E também surge da parte do eleitor, que foi uma coisa que aconteceu com o Lula em 2002, que eu até comentei antes, né? Surge da parte do eleitor aquela ideia de fazer o voto no diferente. Tô votando nesse cara aqui 1 milhão de vezes, por que agora não nela? Eu não voto, mas eu acho que eu vou votar nela. Então eu acho que há uma tendência disso acontecer. Só que eu acredito que essas pessoas elas não vão provocar mudanças muito drásticas. Eu não visualizo bem mudanças assim abruptas na política europeia. Eu acho, por exemplo, que nem a França nem a Alemanha jamais vão sair da União Europeia. Porque se França e a Alemanha saírem da União Europeia, ela quebra. Acabou. Não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que vai ter nada muito radical. Talvez o que aconteça é o seguinte: as políticas de fluxo de entrada se tornem muito rigorosas e as pessoas passem a entrar menos.
Isso pode ser que role, e isso eu até sou favorável. Eu acho que se um governo de um país soberano entende que o fluxo migratório nas suas bordas não é adequado, eu acho que ele pode sim tentar impedir. Faz parte da soberania do país, é uma escolha política. Agora, essa escolha, é bom lembrar, ela tem um preço. Qual é o preço dessa escolha? A Hungria, que tem uma política migratória mais rígida, ao mesmo tempo, a Hungria, que era um dos países com a menor taxa de natalidade da Europa, era baixíssima, uma das mais baixas. Eles fizeram um programa para aumentar a taxa de natalidade, que funcionou. É um caso raríssimo no mundo de um país que fez um programa para aumentar a taxa de natalidade e que funcionou. A taxa de natalidade da Hungria aumentou sob o governo do Orbán. Eles conseguiram fazer isso. Entendeu? Isso é difícil de fazer, não é uma coisa simples. Agora sim, com muitos aspectos, aí vem para vocês refletirem, do Estado entregando coisas para as pessoas, como, por exemplo, isenção de imposto para famílias que têm 3, 4 filhos, programa social para fomentar maternidade, uma série de questões que envolvem dinheiro, a materialidade da vida das pessoas. Porque as pessoas de hoje não têm filhos porque elas não têm condição. Sim. Tudo é caro. A vida da classe média, média baixa e baixa é muito complexa, é uma vida cara. Então você faz decisões de não ter filho. As pessoas muito pobres não têm essas decisões porque elas não têm nem esse cálculo. Exatamente. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Ah, mas por que as pessoas falam? Por que o pobre tem tanto filho e ele não vê? Veja, quando você é muito pobre, você está abaixo de fazer esse tipo de cálculo. É tipo a mesma coisa que você querer ensinar o pobre. De vez em quando eu vejo isso na direita, às vezes faz isso. Ah, mas o pobre tem que aprender educação financeira. Pare com isso. Para quem não tem dinheiro e instrução, isso é impossível. Você não tá entendendo. Essa galera, pra ela quem está... vive pra pagar conta, cara. Não adianta você querer... A galera tá endividada. Guarda lá R$50 por mês e não sei o que. O cara tá endividado. Não tem R$50, não tem 1 centavo. É 50 centavos na conta quando tem conta, quando não tá o cartão quebrado. É assim, tá todo mundo no SPC, tá todo mundo cheio de dívida, tá todo mundo dando migué e enrolando. Não atendendo a ligação do call center. Então assim, não é, mas a educação, se você tiver educação final é porque você não compreende. Não, é pouco dinheiro, entendeu? Agora, quando você vem para a classe média baixa e para as classes médias, aí o cálculo do filho já começa a aparecer. Ah, eu preciso dar uma boa educação. Aqui no Brasil, por exemplo, pagar plano de saúde. Lá na Europa não, porque eles ainda têm uma parte, um resquício do welfare state. Mas aqui eu preciso pagar isso. E aí as pessoas vão ter meus filhos. Escola, por exemplo. Escola é um fator importantíssimo, né? Porque assim, todo mundo que tem filho no Brasil, ou a maioria das pessoas, né? Sabe que a educação pública é horrível. Não tem. Então, todo mundo pensa assim, eu tenho que pôr meu filho numa escola particular. Quando tem que colocar na pública, né, as pessoas que vislumbram uma boa educação para os filhos e tal, as pessoas sentem muito. Ou quando tem que tirar, você bota o filho na escola privada, de repente tem outro filho, você fala, agora não vai dar mais. É terrível. Então, esse cálculo é muito... duro para uma família, né? De ter que falar, não, tá bom, vamos ter que colocar os nossos filhos na escola pública, né? Então é complicado mesmo. Então as pessoas elas não pensam assim, em ter muitos filhos por isso, porque a vida é muito difícil aqui. Mas na Hungria eles conseguiram. Eles realmente criaram um aparato de Estado voltado todo para isso. Voltado para isso, né? Para fazer as pessoas terem filhos. Sim. E assim, não é que a natalidade também tá alta. Eles foram de, se não me engano, 1,28 para 1,54. É baixa ainda. Uhum. E a natalidade da Hungria não é a mais alta da Europa. É uma das mais baixas. Ela tá, tipo, na média ainda. Tem países que às vezes vocês nem imaginam que tem uma natalidade mais alta. Tem país nórdico com natalidade bem mais alta que a Hungria.
que não tem essas políticas. Tem outros países ali da Europa com a natalidade bem mais alta que a Hungria, que não tem esse. Mas o que eu vejo? Eu vejo que se você não tiver o fluxo migratório, políticas de natalidade terão que ser feitas para manter a previdência funcionando. Ou então a Europa vai partir lá para um modelo de derrubar toda a previdência, que é terrível, porque você vai deixar as pessoas absolutamente desamparadas. Então tem umas questões econômicas aí em torno da ideia de interromper esse fluxo migratório. Mas a tendência é que eu acho que alguns países adotem isso. Eu acho que isso vai ocorrer. Uma outra coisa que eu posso lhe dizer com segurança é essa noção de que você vai ter uma pressão demográfica tão absurda que a Europa vai ser negra ou vai ser muçulmana em 20 anos. Isso, assim, é só uma fantasia. Não vai. Não vai. Por que não vai? Porque a taxa de natalidade das famílias muçulmanas cai. Não é que mas mantém alto e acabou. Isso é mito. Se você olha as estatísticas no Pew Research, faz estatísticas de tudo, é um dos maiores centros de estatística global. A taxa de natalidade dos muçulmanos está caindo. Quando eles chegam na Europa, sobretudo, cai. Cai. Eles também e têm lá nas sociedades deles estão caindo. Mas tem um detalhe aí. Ela ainda é muito mais alta do que as famílias europeias. Então, o contraste faz com que realmente vá nascendo mais muçulmanos. E se você olha também a variação estatística, você vê que a população muçulmana está crescendo. Mas o que eu acho? Eu acho que este crescimento ele vai fazer uma curva que ele vai começar a ficar um pouco abaulada a curva e aí meio que vai se estabilizar aqui. E eu também não sou da tese de que essas pessoas são inassimiláveis. No sentido de que elas são tão convictas dos seus valores que não tem cultura que consiga dissolver isso. Também não é assim, entendeu? Eu até gostaria que fosse. Mas não é. As pessoas vão abandonando um pouco. Elas vão, sim. Vão? Vão. Você acha que isso é... Acho. O que eu acho é o seguinte, assim, lógico. Tem um movimento... Existe, na verdade... muitas comunidades muçulmanas, elas são conscientes de que elas não devem ser assimiladas. E elas querem se manter fiéis a certas normativas da Sharia. O uso do véu, por exemplo, é uma coisa muito forte. As mulheres querem usar o véu. Elas não querem nenhum governo que proíbe elas de usar o véu. Até porque proibir usar o véu dá problema com o marido. Porque o cara não gosta. A mulher tá. Então elas querem ficar ali. E isso cria muito atrito. Porque na França, por exemplo, o uso de vestimenta religiosa, de um item religioso ostensivo em espaços públicos, isso é um problema, porque isso é visto como uma afronta ao princípio da laicidade, que opera uma separação entre Estado e religião muito rigorosa, que foi basicamente forjada pela Revolução Francesa. Então, isso cria uma tensão. Outra coisa, eles querem aprender o árabe. Eles querem em termos, digamos assim, privados e não civis, muitas coisas que eles querem ser regidos pela Sharia. Eles querem, por exemplo, um homem muçulmano num país europeu, ele quer, se ele quiser, ter 2 esposas. Mas não pode. Entendeu? Então começa a haver essa tensão, mas eu acho que as dificuldades de assimilação se dão muito pelo caráter periférico de uma parte considerável dessa galera que está lá, entendeu? São pessoas que não estão bem enquadradas, mas aí, minha gente, aí o que eu acho? Se a gente for pensar bem, todas as pessoas mais pobres, numa determinada coletividade social, onde elas não estão assimiladas por condição de vida, elas estão de alguma maneira fora daquilo. Claro, o pobre brasileiro, como ele é tão brasileiro quanto o rico e tudo mais, ele não se percebe como diferente. Não tem essa diferença que pesa sobre um imigrante. Exato. Mas quando se é imigrante e quando se está numa condição mais periférica e ainda quando se tem discursos políticos em torno disso, junta um monte de coisa que predispõe aquele indivíduo à revolta. E aí ele fica revoltoso. E aí ele quer descer o sarrafo.
Você já deve ter visto. De vez em quando tem na França, quando tem um conflito. Muitas vezes assim, um policial, por exemplo, o policial foi numa comunidade e aí teve uma intercorrência lá e o cara morreu, um magrebino morreu. Eles ficam absolutamente revoltados e começam a tocar fogo. Tocam fogo um monte de carro, aí tem confusão danada, aí acontece confusão. Eu lembro que uma vez o Olavo de Carvalho escreveu um artigo, isso é muito interessante o artigo, é um bom artigo, que teve uma dessas confusões, eu nem sei porquê, foi uma revolta assim, generalizada, grande mesmo, na França. E aí um mufti, uma autoridade religiosa muçulmana, expediu uma fátwa e parou a parada. E aí o Olavo disse, isso é o perigo. E de certa maneira tem uma... Porque o ponto não é você criar a confusão, o ponto é ter uma autoridade religiosa que possa pará-la. Capaz de cessar a coisa. Então, assim, a polícia não pode, o governo não pode, aí tem um imã que faz um negócio lá e para todo mundo. O nível de controle que essa pessoa tem é assustador, né? O que esse cara tá fazendo? Mas eu acho que os países europeus, eles vão... A tendência é eles colocarem mais dificuldades, eles recrudescer essas políticas, eles estão vendo que tem realmente. Eu acho que se a gente tiver uma virada mais social na economia global, que talvez aconteça, tiver uma virada mais social, é mais fácil de assimilar essas pessoas. E também acho que no longo prazo as pessoas elas vão se assimilando, que as taxas de natalidade elas vão caindo. Então acho que eles vão meio que ajustar. Eu não vejo nenhum indício de que essa pressão demográfica vai causar uma aculturação, uma tomada do Islã, que a Europa vai ser islamizada. Eu acho tudo isso viagem. E eu acho que essas coisas, mesmo, esses grandes processos macro de mudanças, eles não vêm desse jeito. Eu acho que eles vêm via colonização real, guerra real. Às vezes as pessoas usam essa expressão, né? A guerra ao Ocidente. Fala-se muito, porque guerra ao Ocidente, uma guerra ao Ocidente. Não tem guerra ao Ocidente. A última guerra que aconteceu no Ocidente foi a Segunda Guerra Mundial, de grande escala. Que foi uma guerra feita pelos europeus contra os europeus. E usando os outros países como reserva, exército de reserva. Tá? Isso foi uma guerra. Então, assim, não tem uma guerra no Ocidente. Não é assim. Guerra efetiva é o que você tem na Síria, é o que você tem na Ucrânia, agora é o que você tem no Iraque, que teve no Iraque. Isso é guerra. O Ocidente não sabe o que é uma guerra há muito tempo. Há muito tempo não tem um conflito militar de larga escala no centro da Europa. O último que teve foi Iugoslávia, foi leste europeu, Ucrânia agora, teve Iugoslávia, mas assim na Europa Ocidental, Espanha, Portugal, França, Itália, Alemanha, Áustria, não tem. Então eu não vejo esse processo acontecendo assim pelos próximos anos. Não acho que vai acontecer de jeito nenhum.